A paz do Senhor Jesus, estamos aí estudando o quarto e último trimestre das lições bíblicas de 2023. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista, pastor Wagner Gabi. E nós estamos na lição de número 13. Geralmente, todas as lições só vai até a lição 13, mas essa lição, como é um mês de 5 domingos, essa lição vai até o dia 31, vai até o dia 31 de dezembro. 31 de dezembro é o último domingo de dezembro, é o domingo da virada, 31 de dezembro. Essa lição 13, ela vai ser ministrada no dia 24 de dezembro de 2023. O tema dessa lição é o propósito de missões. O texto áureo da lição está inserido na primeira epístola de Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática diz assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Essa lição vem apenas com 2 objetivos. O primeiro objetivo da lição é apontar o alvo da obra missionária. O segundo e último objetivo da lição é conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. A introdução da lição diz assim: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, o próprio Jesus, a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta lição. Amado, a palavra-chave da lição é propósito. Propósito, segundo o dicionário da língua portuguesa, é um substantivo masculino, significa a intenção de fazer algo. Propósito é a intenção que temos de fazer algo, é um projeto, é um desígnio. Propósito é aquilo que se busca alcançar. Propósito é um objetivo. Propósito é uma finalidade. Propósito é um intuito. Isto significa propósito. O primeiro ponto da lição diz assim: o alvo da obra missionária. O alvo da obra missionária. Olha, meu amado, amada, Deus criou o mundo de forma perfeita. Deus criou um lindo jardim com belezas naturais, com uma linda vegetação, paisagens e animais de todos os tipos. Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. O homem, ele foi criado como coroa da natureza. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias, ao findar da tarde, conversar com o homem no jardim, no Éden. Tamanha proximidade que havia entre o Deus Criador
e a sua criatura. Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com exceção de uma coisa. Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. No entanto, meu amado e amada, eles desobedeceram a Deus, aquele casal, desobedeceram a Deus, porque Satanás disfarçou-se uma serpente e os convenceu que não teria problema nenhum eles comerem do tal fruto, e eles caíram neste erro. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado, eles nem sabiam o que o termo pecado significava, mas, depois do pecado, eles passaram a entender o que era o bem e o mal, o pecado, fazendo-se com que todas as gerações que vieram depois deles, inclusive eu, você, nós, já nascêssemos marcados pelo erro, pelo pecado. O pecado, além de trazer a morte em evidência, fez da morte a rainha da humanidade. Em Romanos 5,14, Paulo escreve aos irmãos de Roma, dizendo: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Olha, meu amado, o apóstolo Paulo também diz, na sua carta ainda aos irmãos em Roma, em Romanos 5,12, Paulo diz assim: o pecado, ele entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O que aconteceu no jardim, no Éden, entristeceu o coração de Deus, não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, para a humanidade, principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por causa daqueles simples erros que parecia simples, mas foi um erro muito sério, que trouxe aí a morte, trouxe o pecado, trouxe o conhecimento do bem e do mal, tirou o homem tirou o homem da aliança da inocência e trouxe para a aliança da consciência. Então, Deus ali, aquela distância criada entre o homem e Deus, não era o plano original de Deus, porque Deus, ele é um ser relacionável. Deus, ele criou o homem para se relacionar com o homem, para conversar com o homem, para dialogar com o homem. Deus é o nosso Pai. Então, aquela distância criada entre o homem e Deus não era o plano original de Deus quando o mundo foi criado, não, senhores. Então, Deus, ele pensou em uma solução. Deus anuncia o nascimento de um segundo Adão, em Gênesis 3,15. Chamamos esse texto de proto-evangelho. O nascimento de Jesus. Quando nós lemos Eclesiastes 7,20, Salomão diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Em Romanos 3, versículo 10 ao 12, Paulo diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Em Romanos 3, 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus olha do céu à terra e não vê um justo sequer. Então Deus enviou Jesus à terra
gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José, seu pai terreno, apenas Mateus e Lucas trazem uma narrativa do nascimento de Jesus. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, e Mateus 2, versículo 1 ao 12, e Lucas 2, de 1 a 20. Então, quando Jesus ele nasce, ele dividiu o tempo no antes e no depois. Só o Dr. Lucas narra a circuncisão de Jesus aos 8 dias após o seu nascimento, em Lucas 2, 21 a 29. Só o Dr. Lucas narra a apresentação de Jesus 40 dias após o seu nascimento, em Lucas 2, 22 ao 40, conforme a lei de Moisés, em Levítico 12, versículo 1 ao 8, e aí por diante. Entendemos aqui, pela palavra de Deus, que só o Dr. Lucas também narra que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo conversando com os doutores da lei, em Lucas 2, versículo 41 ao 52. Olha, queridos, os evangelhos de Jesus, escritos por Marcos, por Mateus, por Marcos, por Lucas e João, narra o batismo de Jesus. Mas só o Dr. Lucas narra que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Está registrado em Lucas 3, 23. Então Jesus, ele veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato de rebeldia de Adão e Eva. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Isso é difícil para entendermos no nosso intelecto tão finito. Então, aqui na terra, Jesus ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas apesar de estar aqui, Jesus não perdeu seu caráter divino. Pedro, ele notifica em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Mateus 11, 4 e 5, e Jesus respondeu e disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciam o evangelho. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é preso, ele passa por 6 julgamentos, 3 de ordem civil, religioso, 3 de ordem civil. Os 3 de ordem religioso foi pelos judeus. Ele passa na presença de Anás, na presença de Caifás, no Sinédrio. Depois ele vai para os outros julgamentos de ordem civil. Ele passa pela presença de Pilatos, de Herodes, volta a Pilatos. E ele é entregue. Jesus, ele é julgado, é entregue. E ele, das 9 da manhã, meio-dia, estava claro, Jesus pronuncia as 3 palavras, do meio-dia às 15 horas, as 4 palavras. Jesus, ele expira, ele morre, mas no terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. E aí que acontece a grande comissão, quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, o fundamento da realidade salvífica, numa leitura atenta do livro do Apocalipse, que está aqui na lição, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Depois da queda do homem, o desejo do coração de Deus é trazer o homem à sua origem, resgatar o homem do pecado e prometer a vida eterna para o homem que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Então, meus amados, um propósito global está em Mateus 28, 18 ao 20. A palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso
reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em convenção de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. O propósito de Deus é que a igreja cumpra o ID, é que a igreja seja uma agência missionária na terra, é que a igreja ela possa estar pregando o evangelho a toda criatura, a todos os povos. Então, a síntese do primeiro ponto da lição diz: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Todo pecador tem que ouvir que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que ninguém chegará a Deus senão por Jesus, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, que Jesus é a solução para o homem não ir perecer no lago de fogo, não ir para o inferno. Deus promete um céu de glória para o homem que entrega a sua vida a Ele. Vamos para o segundo e último ponto da lição: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Então, pregar o evangelho é uma responsabilidade minha, sua, de todos os cristãos. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? São indagações. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangelística, é o que temos feito em pró do reino de Deus. Então nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto milhões e milhões de vidas descem à tumba sem ouvir falar de Jesus, sem conhecer o evangelho, sem conhecer Jesus. Então será que temos formados obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Isso são indagações do campo missionário. E os jovens crentes, eles enxergam a grandeza da urgência do trabalho missionário? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? São indagações que voam aí pelo campo da missão. Então essas indagações, essas perguntas contribuem para atentarmos a uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atende ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão em fazer missões, a igreja pode ser tudo menos igreja, porque a igreja ela tem que cumprir o papel de igreja. Uma igreja tem uma missão, e a missão da igreja é fazer missões. O segundo tópico aqui, do segundo ponto, diz: pois me é imposto essa obrigação. O apóstolo Paulo, ele via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele, que é o texto áureo dessa lição. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, é uma obrigação, e segundo, a punição. Então o apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa. Nós não devemos recusar, nós não devemos ficar de braços cruzados. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas sim uma imposição, uma ordenância, algo que Deus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A síntese aqui do segundo ponto: pregar o evangelho é uma obrigação de cada crente. Vamos concluir. Há um propósito divino quanto à proclamação, a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Por intermédio do Espírito Santo, portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontra. Esse é o mais nobre e sublime propósito de toda
a igreja. Deus abençoe.